Hoje vou te mostrar o que você precisa saber para remover e instalar seu papel de parede. Talvez você tenha comprado um papel de parede ou esteja pensando em comprar, ou até mesmo já tem um instalado mas quer remover e tem medo de danificar a parede, ou estragar o papel na instalação. A propósito, me chamo Eric, sou aqui da H Decorações e trabalho com papéis de parede há alguns anos. Fica comigo nesse vídeo que aqui eu vou te mostrar o jeito que eu costumo fazer. Comece puxando uma parte do papel para ver se ele vai soltar com facilidade ou se a parte de trás dele ficará na parede. Se a parte de trás do papel ficar, você irá precisar molhar com rolo de pintura ou pano. Recomendo o rolo de pintura. O papel irá absorver a água e fazer soltar muito mais fácil. Agora, se você puxar uma parte do papel de parede e o fundo dele não ficar grudado, você não precisará molhar, basta ir puxando. Uma espátula irá ajudar bastante na remoção. Grande parte do papel desse vídeo eu tiro sem molhar, mas alguns lugares não sai tão fácil. É aí que o rolo molhado e a espátula me ajudam. Remover o papel na grande maioria das vezes não irá danificar a parede. Fique despreocupado quanto a isso, porém se sua parede estiver com umidade é quase certo que a tinta ou massa corrida sairá junto com o papel. Estas são as ferramentas que eu uso nas instalações que faço. Um rolo para tirar as bolhas, espátula de silicone, alicate para quebrar a ponta da lâmina do estilete, um estilete, espátula de aço, trena, pano, bandeja, rolo de pintura, pincel e um nível. Recomendo que coloque uma lona ou qualquer coisa que proteja o chão para não sujar com cola na hora de passar no papel. E falar em cola, em outro vídeo eu ensino como fazer. Bom, primeira coisa que eu faço é medir a altura da parede. Costumo medir os dois lados da parede para ver se há diferença nas alturas. A medida dessa parede estava dando 2,47 m do teto ao rodapé. Deixe de 3 a 5 cm de folga para cima e para baixo na primeira faixa. Nesse caso eu cortei a primeira faixa com 2,52 m. No caso do tijolinho é muito importante que o tijolo comece inteiro. As emendas dos tijolos precisam estar alinhadas com o teto. Se você não entendeu o que eu quis dizer, no final do vídeo eu mostro melhor. Também é muito importante fazer a paginação do papel no chão antes de medir e cortar. Algumas pessoas já cortam e colam. Não fazem paginação no chão, vão fazendo conforme vão colando. Pode ser feito dessa forma também, só demora um pouco mais. Depois de cortado, é só passar cola. Não existe regra sobre onde você tem que passar cola primeiro, se é no papel ou na parede. Existe sim um modelo específico que não precisa passar cola na parede ou vice-versa. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu recomendo é que não economize na hora de passar cola. Se você notar que a cola está secando, passe mais, pois é a cola que dará mobilidade para ajeitar o papel. Você provavelmente não terá um nível a laser para colocar a primeira faixa, então pegue um nível de linha, e marque com um lápis onde o papel precisa estar para ficar de nível. Não use nível de mão, não funciona para esse serviço. A primeira faixa precisa estar muito bem nivelada, tente fazer o mais perfeito possível. Ela vai ser a mais importante na instalação. Se ela estiver errada, todas as outras irão ficar erradas também, e você só vai perceber que ficou errado depois de umas 2 ou 3 faixas instaladas. Na segunda faixa eu costumo passar cola no papel e dobrar apenas a parte de baixo, e passar cola na parede só até a metade, porque tem parede que absorve mais a cola, então não adianta passar cola na parede toda se quando chegar na parte de baixo a cola já estiver quase seca. Casar as emendas é questão de capricho e cuidado. Vai esticando, e alinhando o desenho com a primeira faixa, tirando as bolhas aos poucos, sem fazer força. Com um pano úmido você tira os excessos de cola. Para fazer bons cortes no acabamento, é muito importante que a lâmina esteja bem afiada, então não economize. Quebre a ponta sempre que notar que não está cortando com facilidade. Para fazer cortes de tomadas e interruptores, você deve fazer um X. Identifique o final da tomada, começando o corte da ponta para o meio. Se notar que a cola já está secando, passe de novo. Vá cortando aos poucos, no seu tempo. A parte do acabamento é uma das partes mais importantes, então, tenha paciência para fazer. Antes de fazer o acabamento no teto, reforce com cola e ajeite com a espátula de silicone. Nesse caso, a tinta estava avançando um pouco para o teto. Eu não fiz o corte exatamente na quina da parede com o teto. Fiz o corte onde a tinta acabava. Se eu fizesse exatamente na quina, a tinta iria aparecer, deixando o acabamento feio. E não se preocupe com resíduos de cola, ela não mancha. Normalmente eu faço esse processo de 2 em 2 faixas.
Mas se você quiser ir colando e ir dando o acabamento, pode também. Só não gosto de deixar o acabamento para o final porque a cola das primeiras faixas já vão estar muito secas, fazendo com que eu tenha mais trabalho. O corte das quinas das paredes eu costumo fazer dessa forma. Ponho a espátula por trás e corto com o estilete. Quando a quina é certinha eu faço a mão livre. Mas dessa forma acho que vai ser mais fácil para você. Bom, no começo do vídeo eu falei sobre as juntas dos tijolos estarem alinhadas com o teto, para que o tijolo não fique cortado, afinal, ninguém começa a assentar um tijolo começando pela metade. Para muitos isso não faz muita diferença, mas se você quiser que fique perfeito, precisa saber disso. E esse foi o resultado da instalação. Deixe um comentário sobre o que achou do vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa instalar ou remover papel de parede. Inscreva-se no meu canal do YouTube e me siga nas redes sociais para acompanhar meu trabalho. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E só para deixar claro, essa forma que eu ensinei não é o único jeito, nem o melhor, é apenas o jeito que eu costumo fazer. O importante é que o resultado fique perfeito, não importando como você faça. Um forte abraço!